escrever coesões positivas, divididas sempre em dois grupos. No interior da frase, de um parágrafo para o outro, tá? Para que serve um sequenciador? É para você colocar argumentos no mesmo sentido. Então, a gente vai te dando exemplo de tudo, tá? Argumentos no mesmo sentido. Então, você quer colocar duas ideias de adição, dois exemplos de qualquer coisa que seja do mesmo sentido, tá? Se você quiser usar dentro da frase, então aqui, ó, no período. Agora, olha que chique esse. Esse daqui não pode ser entre parágrafos. Vou até colocar aqui para você entender por que não pode ser. Por que você não pode usar esse entre parágrafos aqui? Me conta. Não são argumentos no mesmo sentido? Se os argumentos estão no mesmo sentido, eles devem ficar onde? No mesmo parágrafo. Você só muda de parágrafo quando você muda de o quê? Assunto. Então, esse daqui, quando você usa de um parágrafo para o outro, está errando. Entenderam? Então, gente, tudo é tão lógico no português. Eu sei que o povo acha o português muito difícil, mas é lógico. Pensa comigo. Você tem lá explicando o seguinte, você muda de parágrafo quando você muda de assunto. Se o argumento é sequenciador, ou seja, se você tem um argumento no mesmo sentido, você não vai usar isso aqui, ó. Entre parágrafos, proibido. Por quê? Porque os argumentos que estão agrupados no mesmo parágrafo, eles têm que estar falando no mesmo sentido, tá? Então, esse daqui é muito comum. No período, as melhores opções para você usar aqui, ó, seja, ou quer, são as melhores. Ainda posso usar isso aqui, ó, tanto quanto. Pronto, 3 opções já dá para você morrer de usar isso na redação, porque você não vai usar isso todo parágrafo, concorda comigo? Então, tudo que eu te der 3, eu estou considerando que você vai usar uma vez em cada parágrafo e vai evitar de ficar repetindo coisas, tá? Agora, vamos lá. Se você for usar esse daqui no meiozinho do período, vai ter uma vírgula antes dele, e só essa. Você não vai colocar uma aqui, não. Só vai ter uma vírgulazinha antes, que eu vou cuidando da pontuação do texto para você. Se você prestar atenção, você vai errar muito menos vírgula, tá? Esse daqui, ó, já depende um pouco da estrutura que você for fazer, porque às vezes ele vai estar dentro do sujeito, esse tanto quanto. E aí ele não vai poder ter vírgula nenhuma. O tanto quanto, é melhor você não colocar vírgula. Pronto. Se você, por exemplo, assim, tô inseguro, não ponha. Porque provavelmente ele vai aparecer dentro de um sujeito ou dentro de um objeto. E logo não vai poder ter vírgula. Já esse daqui, ó, seja, ele tem uma estrutura que já é oracional. Então, ele vai ter uma vírgulazinha antes. Mas eu vou dar exemplo com frase, pra vocês terem uma noção do que a gente está falando, tá? Então, pensei aqui, ó. Entre períodos, o que eu posso fazer entre períodos? Além disso, outro fator, ainda, esse quando você colocar outro fator não vai ter vírgula, né? Quando você colocar além disso, vai ter uma vírgula. Então, sempre pensando na pontuação, pra você não colocar vírgula indevida, que não tem. Todo mundo tá observando isso? Posso colocar um ademais. Beleza? Coloquei. Ainda estou somada a isso. Só que quando você coloca somada a isso, você está fazendo, tem que ser obrigatoriamente uma o quê? Adição. Entendeu? Então aí tem que ser uma coisa que vai se somar a outra. Mas pode. Se for uma adição mesmo, né? Porque outro fator não necessariamente é adição. Eles podem ser diferentes, só são no mesmo sentido. Mas um não se soma com o outro. Não pode acontecer assim? Aqui você está só colocando coisas no mesmo sentido. Então, não pode ser um contraste, né? Você está colocando só argumentos que vão ser no mesmo sentido do que você já estava falando. Ao tanto que você tem, olha...
Não, dessa maneira não pode não, que é conclusivo. Então, dessa maneira, desse modo, você só vai poder usar uma vez na vida e ir lá na conclusão, tá? Analogamente até pode, mas você sabe o que é analogamente? É comparando. Então, não tem a ver com o que você está fazendo aqui. Aqui você está colocando um outro argumento no mesmo sentido, né? Analogamente é comparando. Você teria que colocar no seu texto uma comparação, que não é isso. Aqui, imagina que você está colocando duas causas, duas consequências. Então, você apresentou a primeira e colocou outro fator. Além disso, colocou ainda. Olha um que é bonitaço e fica muito legal, porque eu já começo a frase para vocês. Cabe também ressaltar. Aqui, ó, cabe também ressaltar, coloco também o quê? Entre vírgulas. Flávia, se por acaso eu tiver as causas de não sei o que, senão eu vou repetir mãe, né? E vai ficar meio esquisito. Se por acaso for as causas de alguma coisa, eu posso colocar no segundo parágrafo além disso? Não, não pode, gente. Se o tema for as causas, você vai colocar várias o quê? Causas e agrupá-las em parágrafos. Por exemplo, causas de ordem social, causas de ordem o quê? Econômica. Então não vai ter além disso, porque o além disso você só vai poder usar internamente, tá? Aqui, esses aqui, ó, nesse sentido e nessa perspectiva, eles também servem para introduzir uma consequência. Então eles vão poder ser usados de parágrafo para parágrafo, desde que você não esteja o quê? No mesmo sentido, você esteja transitando, por exemplo, de uma causa para uma consequência. Vocês conseguiram pensar? Só se ele estiver transitando. Então, esses dois aqui, ó, se você estiver mudando na perspectiva de assunto, passando de uma causa para uma consequência, passando de uma premissa maior para uma premissa menor, tipo, tá falando do mundo todo, depois fala só o quê? Do Brasil. Aí pode. Mas os outros não vão poder ser usados como, gente? Para introduzir parágrafo. Eles vão poder ser usados para você transitar dentro do mesmo parágrafo. Todo mundo conseguiu pensar nisso aqui? Um pouquinho? Bom, então quando você está pensando nesses conectores, você está colocando argumentos no mesmo sentido. Então imagina que eu estou colocando assim, ó. Meu tema, vamos supor que seja violência. Aí eu escolhi fazer o seguinte, uma introdução falando sobre o mundo todo e depois enfocando o quê? No Brasil. Então já sei o que vai ter na minha frase 1 e o que vai ter na minha frase o quê? 2 lá na introdução. Beleza? Aí eu resolvi fazer um parágrafo falando somente sobre o quê? As causas da violência. E resolvi fazer um parágrafo falando sobre o quê? As consequências da violência. Beleza? Aí depois eu já tenho que fazer um parágrafo das minhas possíveis o quê? Soluções. Ou senão eu posso fazer isso aqui, ó. Usar um argumento de autoridade e deixar as soluções para onde? Para a conclusão. Tudo bem, posso fazer assim. Apesar de que eu sempre prefiro colocar a solução onde? No parágrafo separado de desenvolvimento. A não ser que não caiba mesmo, tá? Mas se eu quiser fazer desse jeito aqui também posso. Não posso? Então, beleza. Imagina que eu já sei a coesão da possível solução. Porque eu tenho assim, ó, para o quê? Coibir atos de violência. Essa coesão minha tá fixa, porque eu já sei o que eu tenho que começar aqui. Não é uma solução para a violência? Para não é finalidade? Então pronto, minha coesão aqui tá feita. Beleza? Ok? Entre este parágrafo e este, eu quero uma consequência. Então eu coloco assim, ó, em função disso. Ou seja, em função do que foi falado o quê? Antes. Beleza? Se aqui eu quero argumento de autoridade, eu estou colocando uma coesão do tipo segundo. Segundo a ONU, por exemplo. Não posso colocar segundo a ONU. Pronto.
Resolvi metade dos meus problemas de o quê? Coesão. Vamos supor que agora eu comecei assim, aqui não tem, eu colocaria assim, ó, um dos fatores que... Aí eu estou apresentando uma causa, não é isso? Eu não falei assim, ó, uns fatores que corroboram para atos de violência, beleza? É a intolerância. Então, citei um primeiro, intolerância. Então, um dos fatores que corroboram para a violência é a intolerância. Não citei um fator? Aí, o que eu vou usar? Uma conexão daquele tipo ali para colocar assim, ó. Além disso, vírgula. Eu vou colocar um outro fator que faz o quê, gente? Corrobora com o quê? A violência. Além disso, a falta de quê, gente? Aí falei sobre a falta de punição efetiva aos agressores, beleza? Bom, quero colocar mais um. Então, outra coesão, ó. Cabe também, tô colocando mais um encaixadinho, ó. Cabe também ressaltar. Aí eu vou falar assim, ó, o papel do Estado, por exemplo, beleza? No controle ou, vamos dizer assim, na implementação de políticas públicas que inibam a violência. O que eu estou querendo te mostrar? Eu tenho que colocar coisas o quê? Diferentes. Não tenho que colocar coisas de ordem diferentes? Então, eu coloquei intolerância, falei da falta de punição e falei aqui, por exemplo, do papel o quê? Do Estado. E aí eu usei conectores que eram aditivos, ó. Além disso, e cabe também ressaltar. Por que eles estavam dentro do parágrafo? Porque eles estavam colocando argumentos no mesmo sentido. Todos eram causas, não eram causas? Aí, em função disso, o que vai acontecer? Você tem lá, assim, intolerância, falta de punição e o papel do Estado que não fica claro para o cidadão, por exemplo, no controle da violência. Aí foram o que você citou. Aí, em função disso, o que acontece? O cidadão de bem sente-se o quê? Inseguro. Então, beleza. Primeira coisa que eu coloquei foi a insegurança. Aí, ó, vírgula. Aí você quer colocar assim, fomentando, não é? Você não quer... eu sinto-se inseguro. Fomentando ou gerando. Aí você vai tirar isso agora. Então, o cidadão de bem sente-se inseguro. O que fomenta... Beleza? O que fomenta aí você vai colocar, por exemplo, assim, ó, o que fomenta muros cada vez mais o quê? Altos e a presença de um estado paralelo de segurança voltado apenas para quem tem condição financeira. Que é, por exemplo, assim, alarme, aí você vai explicar isso. Não é uma das consequências da violência, por exemplo, mas você nem precisa preocupar com o argumento. O que eu estou querendo que você perceba é o seguinte, ó. Coloquei, em função disso, o cidadão se sente o quê? Inseguro. O que fomenta atitudes para garantir o que o Estado não dá conta de o quê? Gerir, beleza? Aí vamos supor que eu fosse continuar. Nesse sentido... eu especifiquei o grupo, ó, para os cidadãos mais favorecidos, beleza? Do ponto de vista econômico, não é isso que vai acontecer, porque nem todo mundo vai ter acesso a essa segurança paralela, né? Então, para os cidadãos mais favorecidos do ponto de vista econômico, cria-se o quê, gente? Criam-se alternativas privadas de monitoramento. Como?
Aí você deu exemplo, né? Pá e pá. Né? Que seria, por exemplo, câmeras de segurança, não é mesmo? Cerca elétrica, alarme, tudo sem imaginar. Beleza? Aí eu quero colocar um outro argumento. Então, olha aqui, eu fui olhando aqui eu coloquei cabe também, aqui eu coloquei além disso, ainda, vírgula. Não tenta inventar, por exemplo, assim, agora eu vou colocar quem não tem dinheiro. Não tem jeito. Você escolheu um grupo. Qual o grupo que você escolheu? Nesse sentido, para os cidadãos que o quê? Detêm certo prestígio econômico, criam-se alternativas privadas de monitoramento, como câmeras e instalação de cercas, o quê? Elétricas. Aí você vai colocar assim, ainda, o que acontece, gente? O Estado passa o quê, gente? Ter mais força na segurança ou fica mais enfraquecido? Fica mais enfraquecido, né? Aí você vai falar assim, ó, o Estado, diante desse quadro, deixa de ser cobrado, porque o cidadão vai lá e resolve, né? E aí a população vai e cobra dele ou não? Não. Então, estou só te mostrando assim, ó. O que eu estou colocando de preto? Os argumentos. Estão conseguindo perceber? O que a gente colocou em vermelhinho? As coesões que eram mais internas, beleza? Você viu que aqui eu comecei com um argumento mesmo, uma causa. E o que a gente colocou em roxo aqui, de um parágrafo para outro? As transições que eram de um parágrafo para o outro. Todo mundo está conseguindo acompanhar pelo menos o raciocínio? Então eu estou aqui, ó. Segundo a ONU, aí falei que, voltei lá no papel do Estado, né? Garantir a segurança dos cidadãos é papel do Estado. E aí depois eu expliquei que isso deve ser feito por meio de quê? Políticas públicas e leis fiscalizáveis, né? O governo não tem que estar o tempo todo conseguindo ver se essa lei foi o quê? Feita ou não. Aqui, ó. Isso. Aí, isso é fazendo uma coesão com o que eu falei antes, não é, gente? Beleza? Ok? Aqui, ó. Para coibir atos de violência, pensa que você tem que desenvolver a sua possível solução. Tem ou não tem? Beleza? Então, você tem que colocar outra coisa no mesmo sentido. Então, você colocou assim, ó. Nessa, o quê? Perspectiva. Beleza. Aí vamos supor que você quisesse dar uma outra possível o quê? Solução. Então você colocou assim, outro. Então, outro ponto que poderia minimizar atos violentos e citou um outro ponto. Mas um deles eu preciso que você, pelo menos, o quê? Desenvolva, tá? Então, tem que colocar um desenvolvidinho aqui. E aí você foi pensando num outro modelinho de texto, vocês conseguiram perceber? Eu falei, como é que era? No mundo, né? Comecei assim, ó, no mundo... E tem até a ver com o tema de hoje, que era da paz, mas isso aqui, violência é uma coisa, paz é outra, né? Senão você faz ao contrário. Aí você falou, no Brasil, a ausência de efetividade do Estado, não é isso, gente? Faz com que, parará, os atos de violência sejam comuns. Dá para pensar nisso aqui, para vocês terem uma noção do que a gente está fazendo? Então aqui, ó, eu estou desenvolvendo mecanismos dentro do texto. Eu já começo com os sequenciadores porque são os que vocês mais utilizam. Não tem como um aluno fazer um bom texto sem usar sequenciador. Você tem que estar falando no mesmo sentido. Dentro do mesmo parágrafo, você basicamente está usando isso. Todo mundo está entendendo? O que pode acontecer de diferente é daqui para cá. Todo mundo consegue perceber que eu posso mudar desse para esse, desse para esse... Aqui eu posso mudar um pouquinho, ou seja, eu posso mudar o introdutor de parágrafo, mas dentro do mesmo parágrafo, dificilmente eu consigo alterar isso aqui.
Aqui, ó, vamos supor que você quisesse colocar aqui, no Brasil, quer pela falta de legitimidade do Estado, quer pelo avanço de o quê? Milícias, não pode ser assim? Não tem milícias tipo de traficante, né? Então aqui, ó, quer pelo avanço de o quê? Quer pela ineficiência do Estado, quer pelo avanço de milícias, vírgula, tá vendo? Você pode colocar esse tipo de sequenciador. Isso aqui vai deixar o seu argumento melhor ou pior? Melhor, claro. Então é isso que eu tô querendo desenvolver em vocês, esse senso. Não precisa ficar usando o tempo todo, mas a gente consegue colocar algumas coisinhas assim. Então aqui, ó, quer pela falta de atuação do Estado. Quando é Brasil, isso aí é bem básico, é ou não é? Quase sempre vai caber. Então, quer pela falta de atuação do Estado, é quase um clichê, não é isso, gente? Quer pelo crescimento de um Estado paralelo, quer pela falta de legitimação de políticas públicas, quer pelo desconhecimento de políticas públicas, que muitas leis no Brasil, gente, elas não são cumpridas porque basicamente a população também nem o que conhece. Então você pode conjugar esse quer aqui, ó, você sabe, quer pela ineficiência do Estado e esse outro você dá uma pensadinha lá na hora o que combina mais, né? E tem muita opção, não tem, gente? Então, dá para você aumentar, né? Aí você expandiu. No Brasil, quer por isso, quer por aquilo. A violência é uma o quê? Realidade. Aí você consegue fazer uma frase mais pomposa, uma frase que tem uma coesão melhor. Bom, aí vamos pensar no que a gente estava fazendo. Isso daqui também é uma forma de coesão, ó, só que ela está dentro da frase. Essa daqui também é uma forma de o quê? Coesão, está dentro da frase. Aí se eu queria segurar aquele negócio de 5 a 8, eu consegui fazer ou não? Usando esse texto aqui. Consegui. E tirei meus gerúndios. Ah, mas tem que fazer assim? Não, só estou te mostrando como é que você deve operar esses mecanismos, tá? Agora, imagina que você quisesse fazer subtemas. O tema de hoje dava para fazer subtemas e ia ficar super legal. Vamos supor que você quisesse falar da paz entre as nações no parágrafo. E você quisesse falar da paz entre os indivíduos, entre as pessoas. Fica ótimo. Eu não fiz assim não, mas fica ótimo desse jeito. Porque é um jeito mais fácil de pensar, tá? Então, se você quisesse fazer assim, você teria que usar um outro tipo de argumento, de operador argumentativo. Vou te dar aqui um operador, que aí é para você transitar em subtemas. Então, primeiro sequenciador. Você entendeu para que você faz? É para você continuar falando a mesma coisa. Você usou vermelhinho porque você estava falando o quê? Causas. Mas eram causas. Aqui, ó. Intolerância, falta de punição e ausência do Estado. Eram 3 causas. São coisas diferentes, mas dentro da mesma linha, o quê? Argumentativo. Todo mundo tá entendendo? Que é diferente, mas todo mundo aqui é o quê? Causa. Para isso que você usa esse vermelhinho, tá? Aqui eram consequências. Então, coisas diferentes, mas todas consequências. Aqui, ó, eram todas o quê? Possíveis soluções. Então, esse vermelhinho, ele é indispensável. Eu já começo por ele porque você vai precisar dele, não tem jeito. Entendeu? Para fazer um texto coerente, porque você nunca vai falar um de cada só. Ah, mas Flávio, 3 causas eu não sei. A gente vai poder substituir aqui, ó. Por exemplo, em vez de colocar 3 causas, você poderia colocar um exemplo. Então, eu falo assim, ó. Cabe mencionar. Em vez de eu colocar um além disso, eu posso colocar assim, ó, por exemplo, aí eu coloquei, não é falta de punição efetiva? Não é isso? Aí eu falo assim, ó, o número de crimes que não são solucionados no Brasil e em outros países em vias de desenvolvimento. Número de crimes que não são solucionados, isso corrobora para o quê? Falta de punição efetiva, quer dizer, a pessoa não foi punida. Ineficiência da justiça. Só que quando você fala ineficiência da justiça é genérico, né? Então, quando você fala assim, ó, a falta de solução. Gente, vocês têm noção que só 7% dos casos de homicídio no Brasil são solucionados? Quer dizer, de cada 100 pessoas que morrem, só 7 a gente acha culpado. Quer dizer que o resto só morre.
Estão vendo a gravidade disso? Então, se você soubesse um dado desse, cabe mencionar, por exemplo, aí você citou isso, né? Que, não, você não precisa nem citar o dado específico, você pode falar isso. O número reduzido de casos que tem um desfecho na justiça, beleza? Em face dos demais que nunca chegam a ser o quê? Solucionados. Então, os crimes, eles normalmente não são solucionados, beleza? Bom, aí, se você não tem 3 causas, uma coisa que a gente vai poder fazer é completar o parágrafo com um exemplo. É ótimo. Só que não pode fazer um parágrafo inteiro de exemplo, que também é um erro que vocês cometem. Exemplo é sempre o exemplo do que você falou antes. Eu não falei que falta punição? Então, eu falei que os crimes são solucionados ou não são? Não são. Então, é um exemplo de quê? De falta punição. Tá vendo? O exemplo, ele sempre acompanha o que você falou exatamente na frase anterior. Dá maior trabalho fazer um texto coerente, gente. Dá maior trabalho. Mas só que você vai conseguir, porque você vai treinar antes assim, então o seu raciocínio vai ficar mais, como é que eu posso dizer, rápido, né? Você vai falar assim, não, beleza. Antes de eu começar meu texto, eu quero colocar 2 causas e um exemplo aqui. Pronto. Aí você já busca o exemplo lá no texto, porque você sabe compor essa frase, não sabe? E lá nos textos, nesse texto de hoje eu ferrei vocês, porque tinha pouca motivação, exatamente. Não, mas é porque vocês, na outra redação do tabagismo, sabe o que vocês fizeram? Metade de vocês copiou metade do texto motivador, e não pode, uai. Então, vamos fazer o seguinte, vamos tirar para ver até onde que vai a autonomia. Você não pode escrever metade do seu texto copiando o texto motivador, não, que você vai perder ponto. Isso. Não, eles vão pegar.